E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino, e então dirá: eis os teus filhos sem fim em paz. Silvia, seu microfone está fechado. Desculpe, gente. Vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, abençoa nosso encontro de estudos para que possamos perceber e avaliar o quanto é socorro para todos nós, pois que nessas possibilidades que nos permitem enfrentar o momento atual, aqui estamos, Senhor Jesus, como se no salão da nossa amada fundação estivéssemos. Que a espiritualidade amiga e socorrista da nossa casa esteja a envolver a todos nós e que possamos, Senhor, através desse estudo, buscar a transformação a fim de que possamos atingir reequilíbrio, ajuste e crescimento espiritual, Senhor. Entendendo as tuas lições, possamos realmente vivenciá-las nos nossos dias, em relação com todos os que convivemos e com a sociedade, enfim, Senhor. Abençoa-nos, então, envolve o nosso irmão que vai fazer o estudo da noite, e que em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, e na presença amiga desses teus mensageiros de amor, damos por iniciado o nosso encontro dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar, então, a palavra ao nosso Arthur, que vai fazer o estudo dessa noite. Não ligar o microfone antes, depois que entra lá não consegue mais.
Arthur, você está falando que não está saindo o áudio. Aí eu pensei que o meu estava mudo, estava aqui toda enfiando a mão na opção de lugar aqui. Pensei que era só o meu. Está apresentando. Só vou interromper a apresentação, ver se houve um erro. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, imagino que já deva estar aparecendo para todos a primeira imagem do estudo de hoje, que é a capa do livro e o título da lição. Arthur, para mim não está aparecendo, não. Estou no celular. Então, vai aparecer. Tenha fé. Ok. Então, eu quero dizer que a gente vai tentar falar rapidamente para se deter mais no que está programado para ser estudado. Nessa lição, o Emmanuel nos fala de compreensão e tolerância. E ele começa dizendo que, em se reportando às ofensas que nos conturbem a caminhada, devemos recordar os tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Nós somos espíritas. E ele diz, compete-nos a obrigação de reconhecer que nós, os espíritos encarnados, eles encarnados, ele tá falando de todos. Ele não está falando só de nós. Ele está falando nós, os espíritos e as almas, nós, os espíritos e os homens. Que hoje nos devotamos ao Evangelho explicado pela codificação kardeciana, guardamos elucidações em torno das realidades essenciais da vida e do universo em grau de esclarecimento e convicção que a maioria dos profitentes de muitas das escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Aqui é importante frisar que há um absoluto respeito e compreensão pelas outras religiões, mas, sem dúvida, o que a espiritualidade traz para nós em termos de esclarecimento, isso é indiscutível. Então, os outros ainda não compreendem algumas coisas que nós já estamos recebendo. E aí o Emmanuel fala, conhecemos raciocinadamente. Então, isso é uma afirmação, conhecemos raciocinadamente. Nós não desconhecemos a vida além da morte. E hoje, pensando sobre isso, a vida além da morte, eu cheguei a fazer alguns questionamentos, conversei com algumas pessoas, e algumas falando que acreditavam, outras dizendo que não acreditavam, mas que sabia, que tinha aprendido essa questão até com o Divaldo Franco. Não, eu sei. E agora, quando eu cheguei depois para rever, eu verifico que o Emmanuel faz uma afirmação de que a vida além da morte é conhecida por nós de uma forma raciocinada. E nós vamos realmente encontrar no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, pergunta 149 e seguinte, as questões em que a espiritualidade, respondendo a Kardec, nos fala da vida após a morte. Então, essa é uma questão que nós já podemos dizer que conhecemos, porque a doutrina nos dá esclarecimentos que nos dão um entendimento correto de toda a situação. Se nós não compreendermos, aí nós vamos ficar numa faixa uma faixa que é ante o aprendizado, mas ainda não aprendeu. E aí é uma questão, eu até comentei também hoje com uma outra pessoa, eu vou perguntar a você se você acredita na vida além da morte. Você compreende isso?
Você tem certeza que já entendeu isso? Porque, senão, vá correndo ao Livro dos Espíritos para tirar essa dúvida. Eu não vou falar, pega o André Luiz para ler, vai ler A, B ou C, não. Pega o Livro dos Espíritos. Nós precisamos aprender a iniciar o nosso entendimento, a nossa compreensão da doutrina a partir do Livro dos Espíritos. Depois ele fala sobre que nós conhecemos a responsabilidade compulsória da consciência de cada um de nós, na lei de causa e efeito. Não, vamos parar aqui. A responsabilidade é compulsória, obrigatória, impositiva. Nós sabemos, conhecemos a nossa responsabilidade consciencial em relação à lei de causa e efeito. Nós sabemos, nós já temos essa compreensão de que tudo que nós fazemos tem uma consequência. Se você faz uma coisa boa, útil, ok, parabéns para você, não fez mais que a sua obrigação, mas é positivo. Mas se você faz uma coisa ruim, você precisa, a lei é de causa e efeito. Uma causa boa vai ter um efeito bom. Uma causa ruim vai ter um efeito nocivo e consequentemente, haverá necessidade de reparação. Essa responsabilidade está na lei e eu sublinhei o compulsório, que não é original do livro, eu que sublinhei, é porque não há que se escapar dessa lei, como de nenhuma lei se escapa. Compulsoriamente, nós vamos responder pelos nossos atos. Disse-nos Jesus, é necessário que hajam escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Ninguém nasce, ninguém entra na vida para praticar o escândalo, porque o escândalo é necessário. O escândalo é a consequência do mal moral. Praticou o mal, a consequência, o mal, o dano que se provoca é o escândalo. Nós sabemos que isso vai gerar para nós, obrigatoriamente, a necessidade de reparar. Mas por que ele fala responsabilidade compulsória da consciência? Porque ninguém vai ser levado a um tribunal para prestar contas. O tribunal é da consciência. A nossa consciência nos libera ou a nossa consciência nos constrange. E quando nós falamos de constrangimento da consciência, e depois que terminar esse tópico, se a Silvia quiser fazer alguma observação, que ela deve estar se coçando lá, esse constrangimento da consciência pode levar a situações extremas, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. E no caso do desencarnado, o fenômeno é extraordinariamente significativo, muito, muito, muito especial. Mas também a consciência libera. Todos podem nos acusar, todos podem estar contra nós, mas a nossa consciência não aponta erro da nossa parte. Isso nos encoraja a enfrentar todas as adversidades do caminho. Jesus tinha absoluta liberação consciencial. Então, se alguém vinha contra ele, ele tinha segurança consciencial para dizer assim, o que você fizer contra mim será feito antes contra você. E desde já eu já te libero da culpa, eu já te libero da responsabilidade. Quem não vai te liberar é a tua consciência. Então, Jesus, obviamente, que nunca se magoou com o ato de Judas. E foi buscá-lo, e foi consolá-lo, e Judas foi por ele socorrido. Mas a consciência culpada, essa constrange. A lei de causa e efeito nos impõe isso. Se a Silvia quiser fazer alguma observação, ela tem 1 minuto e meio.
senão eu... Vou deixar alguma coisa para você, pode ficar tranquilo. Não, só quero chamar a atenção uma questão sobre essa responsabilidade compulsória da consciência. Porque nós podemos avaliar assim, mas muita gente não tem ainda. Lógico, isto aqui é real. Agora, não importa se o que aparentemente a gente veja possa dizer erroneamente para a gente que algumas pessoas não têm. Todos têm. E aí eu vou pular para... Por que razão nós todos, e a grande maioria das pessoas apresentam essas condições, porque nós temos medos? Alguns medos, umas fobias sem explicação. Por que nós temos angústias momentâneas e sem razão justificativa? Porque a nossa consciência, ela traz a bagagem dessas situações geradas pelas nossas atitudes, no ontem ou no hoje. Então, de qualquer maneira, nós podemos enganar a todos, mas a nossa consciência nós não enganamos. E apesar do que, nos momentos em que nos pareçam que fugimos dessa consciência, dessa responsabilidade, momentaneamente podemos até entender que possamos fugir. Entretanto, como é compulsória, como é da lei, isso existe em nós. E essa causa e efeito, e aí não é só o ato que cometemos equivocadamente, ontem ou hoje, ou muito ontem atrás, mas são todas as consequências que vieram daquele ato errado ou fora da lei. Então, a nossa consciência traz essa bagagem de acertos. Por isso é que há momentos em que a gente sabe fazer, quer fazer, e de erros e dúvidas que muitas das vezes é o tal do esquecimento, não esse esquecimento da encarnação, mas o esquecimento emocional que muitas das vezes as pessoas usam para não estarem diante da sua própria consciência. É só, Arthur. Muito bem. E eu devo lembrar que o Emmanuel está nos dizendo que nós temos algumas informações sobre a realidade da vida que outras religiões não facultam aos seus profitentes. No nosso caso, nós recebemos todas essas informações. E ele diz isso porque ele diz assim, no final, é razoável concluir que, se nós, que sabemos tanto da verdade, ainda faltamos, ainda falhamos, então ele está nos induzindo à compreensão que vai proporcionar o perdão. E quando se fala em consciência, o perdão está sempre no alto, sempre na crista da onda. Mas eu não vou muito por aí, não. Eu vou continuar com a ideia de que eu preciso entender por que o outro cometeu o erro. Porque eu conheço a vida além da morte. Eu sei da responsabilidade da consciência. Eu conheço o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Nesse intercâmbio, o que nós já sabemos? Todo mundo pensa logo, intercâmbio mediúnico. Bom, intercâmbio entre os dois mundos é reunião mediúnica. Não. Ele aqui... Bem, veja só, eu não sou o cara que sabe tudo. Então, uma coisa que eu vejo, e depois a gente pode tratar disso, uma coisa que eu vejo é, o outro errou. Será que ele teria errado por influência de um agente invisível, de um espírito? Porque há um intercâmbio permanente o tempo todo. Nós estamos cercados de encarnados e desencarnados.
Às vezes estamos sós num lugar e achamos que não tem mais ninguém, mas tem desencarnados. Quanto mais gente, mais espíritos. Eles ocorrem principalmente onde existe muita gente. Porque temos uma multidão de espíritos que estão em adiantamento, em franco adiantamento, mas temos uma multidão muito maior de espíritos que estão na crosta, que estão nas camadas mais baixas do mundo espiritual, estão até andando pelas ruas, estão entrando na nossa casa. Isso já foi sobejamente tratado em outros estudos. Esses espíritos têm um intercâmbio conosco? O mundo espiritual com o mundo físico tem o tempo todo. Por quê? Porque a comunicação é pelo pensamento. O tempo todo, quando os pensamentos se ajustam, quando eles nos oferecem um pensamento e esse pensamento é por nós aceito, obviamente que há a justaposição das duas mentes, ou as duas mentes se alinham, as duas mentes se identificam, e uma segue o que a outra sugere conforme a vontade de cada um. Eu posso, por influência de um espírito, que não é necessariamente mal, pode ser só um brincalhão, pode ser alguém que se envolveu na questão em que eu já estou envolvido, pelo meu ódio, pela minha inconstância, pelas minhas atitudes, pela sequência de pensamentos, pelo meu nível de vibrações, e aí ele simplesmente potencializa os meus erros e eu vou praticar erros ainda mais graves. Eu já conheço a vida além da morte, já conheço essa responsabilidade, já sei desse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. O outro que está vindo contra mim, que está me ofendendo, e a prova a questão é perante ofensa, ele está me ofendendo, será que ele tem essa noção? Pode não ter. Eu já sei de reencarnação, mas ele sabe de reencarnação? Se nós quiséssemos saber sobre reencarnação, quem ainda não tem conhecimento, que eu acho que aí todo mundo já tem bastante, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 4, começa na 166, vai falar da reencarnação. Começa por aí, tem muito mais para saber, mais minúcias, mas o fundamento está aí no Livro dos Espíritos. O problema das provas. O que são provas? As provas são situações a que somos submetidos na vida material para expiarmos as nossas faltas ou tão somente para vivenciarmos situações que servem como uma confirmação do nosso aprendizado, é a aprovação. Tem a prova que é só prova e tem a prova que é também expiação. A essas provas, todos nós somos submetidos. Este mundo em que vivemos é um mundo exatamente para isso, para provas e expiações. Então, se nós estamos sendo provados permanentemente, uma das provas que, com certeza, nós vamos enfrentar, isso é o que mais acontece, é justamente a prova da ofensa, da importunação, do aborrecimento, né? Dos barrão, do pisão no pé. Depois de fazer esse estudo aqui na parte da manhã, fazer estudo não, a gente leu, refletiu, eu fiquei falando sozinho um tempo, aí, vamos na fundação, pega o carro, vai lá, daqui a pouquinho, um camarada me deu uma fechada. Foi uma fechada mesmo. Eu fiquei indignado, mas eu já queria falar alguma coisa para ele. Eu tenho que confessar, que a minha consciência me obriga a confessar. Eu abaixei o vidro. Aí depois, na mesma hora, alguém me lembrou. Esse é o intercâmbio com o mundo espiritual. Na mesma hora, alguém me lembrou. E o estudo? Aí eu falei, caramba, eu tô mal. Aí fechei o vidro,
Botei o rádio na rádio, aquela rádio que o Gleber gosta, né? É aquela que só toca música clássica. Aí botei, ficava tocando uma musiquinha lá, aquilo já foi me fazendo eu esquecer, já fui indo. Eu sei que uma das provas que eu tenho que vivenciar é essa prova da contrariedade, porque você tem que se deparar com algo que é contrário ao que você deseja, ou é contrário ao bem, ou contrário àquilo em que você acredita. Então, e você tem que enfrentar com serenidade. Foi o que Jesus fez diante da cruz. Bom, eu tenho que cumprir a lei, já está previsto, eu tenho que ir. Mas, Senhor, temos que fazer alguma coisa. E os apóstolos tentaram, até Maria ficou diante dele numa situação, e ele, olhando para todo mundo, em alguns momentos com seriedade, dizendo, olha, deixa as coisas acontecerem, isso vai acontecer assim. O problema das provas, todos nós a elas estamos submetidos. E provas acontecem durante todo o tempo. Mas quem é que está realmente atento e compreende essa questão das provas? O outro que não é espírita? Mas até aqui, o tempo está andando, né? Até aqui, a gente fala assim, mas vem cá, será que só quem pratica erros são os não espíritas? O Emmanuel vai dizer mais adiante, naquele trecho, um trechinho rápido que eu li da parte final, se nós que sabemos tudo isso, praticamos erros, imagine os outros. Ele está querendo que nós tenhamos compreensão com quem não compreende. Porque é o exemplo de Jesus, compreensão com quem não compreende. Vou dar mais um salto. O impositivo de esquecimento de todo mal. Esquecer todo o mal. Sempre. É preciso esquecer. Não se pode ficar alimentando a lembrança de um fato negativo que aconteceu. Todo mal deve ser esquecido. A palavra é impositivo de esquecimento, ou posso ter digitado errado. Impositivo do esquecimento de todo mal. É imposição da lei, tem que ser. Você não escolhe. Mas nós estamos já só lembrando que nós sabemos isso e por isso temos que compreender o nosso próximo. Mas essas questões são de suma importância para o entendimento que nós temos da doutrina e dos nossos deveres diante do próximo, diante da casa espírita, diante do evangelho, o impositivo de esquecimento de todo mal. E, em seguida, a necessidade constante da prática do bem. Jesus esqueceu todo o mal. Esqueceu todo o mal. Ele não voltou da cruz para dizer, vocês me fizeram isso e aquilo. Ele sabia o que estava acontecendo e nem por isso ele fazia referência ao mal. Ele mandava fazer o bem. A necessidade constante da prática do bem. Até aqui, Silvia, você ia dizer alguma coisa? Não, eu ia falar sobre a questão do esquecimento, o impositivo de esquecimento de todo o mal. Essa lei é uma norma. Nós precisamos entender que isso faz parte da construção desse espírito que eu sou. Enquanto eu estiver guardando qualquer que seja a situação que eu vivenciei de injustiça, de maldade, ou o que seja, às vezes por pequenas coisas, enquanto eu estiver guardando, eu estou atrelada, é como se eu tivesse presa, e
vamos dizer, o meu caminho em direção ao acerto, ao crescimento, não se faz, eu não volto atrás, mas é como se tivessem posto uma corrente e eu passo de encarnação por encarnação e me mantenho naquele mesmo padrão espiritual. À medida em que nós vamos exercitando esse esquecimento do mal, à medida em que começamos a lembrar, houve aquilo assim comigo, e a gente percebe que não há sentimento mais pesado nenhum, é porque essas correntes estão sendo liberadas. Porque nós não podemos deixar de entender que, quando ele diz que a responsabilidade compulsória da consciência, ela existe. E ela vai existir também nesse aspecto do esquecimento do mal. A nossa consciência sabe que nós precisamos esquecer. E isso, toda essa bagagem, é aquele entrave em que a gente aceite a situação real da vida, o que precisamos passar. É a maior prova de evolução espiritual, é alguém que esteja passando pela dificuldade que for, pela prova que for, e consegue se manter esperançoso, fortalecido, confiante. É a maior prova da situação, de que nós não estamos atrelados a essa corrente. É só, Arthur. A lembrança do mal é como quem fuma, fica com a cara toda retorcida. As marcas do uso de certas substâncias marcam o nosso corpo. Álcool, cigarro, entre outras coisas. Mas o pensamento permanente na lembrança do mal consome-nos também. Consome-nos espiritualmente, enfraquece-nos profundamente espiritualmente e ainda destrói, por consequência, as reservas do nosso corpo físico, que se enfraquece o corpo pelo problema que se instala inicialmente no perispírito. Essa necessidade constante da prática do bem é algo que nós ainda não estamos habituados. Nós ainda não estamos atentos a isso. O tempo inteiro, necessidade, é necessário, não é alguma coisa bonitinha, não. É necessário e é constante. Essas palavras, elas têm um caráter de obrigatoriedade. Tem que ser feito permanentemente, prática do bem. Porque senão não tem construção do reino de Deus no coração. Aquilo que nós vimos do Boa Nova. A mediunidade com os fatos que lhes são consequentes. Característica do ser humano, todos nós somos médiuns. Todos nós sofremos influências dos espíritos em maior ou menor grau. Isso é algo da mais alta complexidade, o entendimento da mediunidade, mas, em síntese, nós recebemos o tempo inteiro, uns dos outros, encarnados e desencarnados, as influências que nos chegam pelo pensamento. Há aqueles que atuam na mediunidade ostensiva, numa reunião mediúnica, mas há, indubitavelmente, a mediunidade que ocorre a cada instante. Hoje eu estava conversando com alguém na saída da fundação e tinha um camarada, um amigo nosso, que vai lá à casa para receber, às vezes, um abraço de um amigo nosso, e ele ficou observando eu conversar. E depois da conversa, que a pessoa se distanciou, ele falou, aconteceu aí alguma coisa, houve uma mudança da situação, porque eu falei para a pessoa, vai por aqui, não vai por ali não, e tal. E ele pode ser uma coisa absolutamente casual. Ele interpreta que foi, ele sabe que nós estamos numa casa espírita, ele interpreta que foi
uma sugestão da espiritualidade fazer uma mudança de rumo. Mas quem sabe falar um pouco sobre essa questão da mediunidade, com os fatos que são consequentes, é a Maria Isabel. Maria Isabel, fala um pouco. Ela não está, Arthur. Ah, não? Ela falou. Não deu para ver. Então, eu vou correr um pouquinho. As consequências da mediunidade é que nós, na maior parte das vezes, como não temos controle sobre a mediunidade em si, não temos controle sobre tudo o que acontece à nossa volta no campo invisível, muito do que nós fazemos, muitos dos nossos atos, são simplesmente sugestões que nos são dadas por espíritos. Nós precisamos aproveitar as boas sugestões. Aquilo que é bom, nós podemos acatar. E aquilo que a gente já sabe que não é bom, a gente deve rejeitar. Aí, continuando, Emmanuel diz, nós conhecemos raciocinadamente a mediunidade com os fatos que lhes são consequentes. Nós já vimos pessoas no meio da rua terem uma atitude totalmente desequilibrada, foi pura e simplesmente, passado aquele momento, foi só uma possessão, uma subjugação momentânea que aconteceu por uma questão de obsessão, por uma questão de desequilíbrio do médium. Tem muito para se tratar disso, mas nós aqui não vamos falar de mediunidade, vamos falar que nós já sabemos disso, mas que outros não sabem, ou não compreendem como nós a compreendemos. O princípio das afinidades com os imperativos da sintonização fluídica. Está tudo encaixado. Nós sabemos que as pessoas se ajustam conforme o que elas sentem, conforme elas vibram, o gosto que elas têm. Tem uns que gostam de rock and roll, outros gostam de samba, outros gostam de música erudita, outros gostam de valsa, alguns gostam de mocotó, feijoada, outros gostam de peixe, de salada, outros já gostam só do feijão com arroz, que é o meu caso. Cada um tem tem um conjunto de coisas que já traz consigo de muito tempo. Gosta de ser assim, gosta de fazer assado. Os nossos hábitos todos, nós temos uma porção de características bem marcantes que outros também têm. Isso cria o grupo dos afins, porque conhecem mais ou menos a mesma coisa, têm as tendências semelhantes e acabam formando grupos. Na espiritualidade, você vai encontrar num ambiente de uma colônia espiritual os espíritos em equilíbrio. E lá dentro, eles estão separados conforme o grau evolutivo de cada um, de acordo com as afinidades, com que eles são capazes de sintonizar. A mesma coisa acontece aqui na Terra. Você não sai de casa para se juntar com pessoas que têm gosto diferente do teu. Você vai se juntar com os teus amigos. Quem são os teus amigos? Aqueles que têm afinidades com você. E existe uma sintonização fluídica entre encarnado, não só, mas no nosso caso interessa, entre encarnado e desencarnado. E, muitas das vezes, nós vamos receber essas influências, como isso já foi dito, eu estou só repetindo. Mas há sintonização fluídica de encarnado para encarnado? Claro que há. Há pessoas que são mais incisivas, se fazem notar. Outras não, outras agem sutilmente. E até sem ter noção exata de quanto fazem, mas que fazem, que influenciam, que emitem sinais fluídicos que não são perceptíveis facilmente e apresentam sugestões e conduzem pessoas a caminhos que elas talvez não fossem se estivessem sozinhas. Porque existe a obsessão de lá para cá e daqui para lá. E aqui também, no nosso meio. Havemos isso muitas vezes até nos meios familiares.
que alguns familiares persistem em controlar o outro de todas as formas possíveis. A obsessão visível e a obsessão oculta. Eu até toquei nesse assunto hoje também com outra pessoa, mas eu vou resumir um pouquinho. Obsessão, se você vai no Kardec, no livro dos médiuns, você vê uma classificação ampla de obsessão em três grupos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Uma obsessão simples é aquela dos barulhos, dos ruídos, aquela perturbação que se verifica facilmente. Isso pode ser chamado de visível. Mas também, visível pode ser aquela que eu estou notando que acontece com o outro. Para ele pode não ser visível, mas eu posso estar notando. E essa é uma característica. Cara, passando com o alto-falante aqui. Essa é uma característica da obsessão. Ela surge de uma forma que ela vem interferir na nossa vida. E a obsessão que é oculta? Uma, principalmente, ainda dentro da classificação que eu quero lembrar, é a fascinação. Porque o fascinado, ele acha aquilo tudo maravilhoso. Para ele, é oculta. E a fascinação nem se fala. Mas essa fascinação é oculta e é muito perigosa. Ah, mas o assunto não é exatamente obsessão. Não, não é. Nós estamos aproveitando para falar disso porque isso interfere na nossa vida. E eu ainda não falei da autoobsessão, porque cabe nos lembrar da autoobsessão. Precisamos ler, estudar, avançar nisso aí, porque, como diz Emmanuel, nós conhecemos a obsessão visível e a obsessão oculta. Aquela que está clara, que até mesmo o obsidiado pode perceber. Mas tem aquela que está oculta, não está perceptível, visível, conhecida de quem quer que seja. E se não se sabe, é preciso que a gente avalie. Talvez isso esteja acontecendo e é preciso compreender para perdoar. O degrau evolutivo em que cada criatura se coloca. Nós sabemos, como o Emmanuel diz, conhecemos o degrau evolutivo em que cada criatura se coloca. O tempo está passando. Cada criatura se coloca numa posição que vai, vamos chamar, do zero ao infinito, e que depende tão somente do tempo, da vontade de cada um. Depende das experiências aproveitadas ou não. Mas nós sabemos que cada pessoa tem um nível de evolução próprio. Cada um está num patamar, cada um está num nível, cada um está no degrau da escada. Então, se o outro ainda não alcançou o mesmo nível que eu, a compreensão tem que partir de mim. Essa é uma questão para ter compreensão e perdão. Por fim, do que nós recebemos, do que nós conhecemos raciocinadamente, a diferença entre cultura do cérebro e direção do sentimento. Nessa daí, ainda vou pedir contribuição, porque essa é uma questão realmente que exige uma maior visão. Mas a cultura do cérebro, ela é raciocínio. Você sabe, pensa sobre determinada atividade, sobre determinado fato, mas que direção? Você é pensamento e sentimento. Quem vai direcionar o teu sentimento? É preciso que haja uma integração, uma interação intensa e uma integração total entre cérebro e coração, entre pensamento
esse sentimento. Um tem que sustentar o outro, tem que haver reciprocidade, para que a decisão, a compreensão do fato e a decisão seja de acordo com o Evangelho. Bom, falta 15 minutos. Se eu persistir falando, não vai sobrar mais nada. Então, Silvia, eu pergunto se você quer acrescentar alguma coisa nessas que eu falei, e para a próxima nós vamos partir para uma segunda sequência, que o Emmanuel bota aqui, o recebemos favores constantes. Então, nós paramos aqui, no sábado a gente define. Eu queria só fazer um comentário sobre essa problemática, essa situação de obsessão, com o item de cima, sintonia, afinidade. A obsessão, ela tem diversos aspectos, é um estudo muito profundo, mas a gente podia pensar no seguinte: diante do nosso pensamento, da sintonia em que queremos estar, se faz a obsessão mais ou menos intensa. Aqueles que já viveram problemas de obsessão e que passaram pela obsessão e se recuperaram à custa de muito esforço e à custa de uma profunda manutenção da sintonia, do pensamento, daquele cuidado, porque a obsessão não é para A ou B ou C, a obsessão é para todos. Qualquer um pode entrar num processo obsessivo visível ou não. Qualquer um. Basta que deixemos a nossa sintonia, o nosso pensamento baixar de tônus. Por quê? Irmãozinhos infelizes, todos temos à volta. E mais, dívidas com A, B ou C, todos temos. Então, se estamos num patamar maior ali, quando ele diz o degrau evolutivo, conseguimos um degrauzinho, aqueles a quem devemos, eles vão, às vezes, até a situação de melhora espiritual daquele companheiro vai ser motivo de exemplo para que ele vença também. Então, a obsessão é profundamente perigoso, porque todos nós precisamos 36 horas por dia, e eu digo assim porque é assim, mantermos, seja na situação que for, um padrão emocional, vibracional, de sintonia com o alto. Muito bem. E essa questão da cultura do cérebro e direção do sentimento me chama muito a atenção para o saber profundo e o pouco sentimento. Nós precisamos equilibrar isso. Não adianta não conhecer nada, porque nós vamos perder o rumo. Agora, também não adianta saber muito e não colocar o sentimento nesse aprimoramento. Através do quê? De saber essas coisas todas? Não, tem um item importantíssimo, é a prática do bem. Obsessão, aceitação de provas, degrau evolutivo, tudo isso se consegue num somatório de elementos de conhecimento. Agora, a prática do bem vai ajudar o sentimento, e a prática do bem não é aquela que a gente diz assim, eu tenho que fazer, eu aprendi que eu tenho que fazer. Essa prática do bem é uma necessidade íntima, a pessoa passa a ter, e nós conhecemos alguns elementos que têm a necessidade de fazer o bem, já faz parte da vida, da existência, e eu queria fazer esse apanhado. É só, Arthur. Silvia, eu posso dar uma partezinha? Pode, filho.
É rápido, também tem pouco tempo, né? Mas vai ser rápido. O capítulo nos fala perante as ofensas. E a ofensa está na razão direta de que Jesus nos ensina que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, nós nos preparamos para o perdão das ofensas, seguindo o ensinamento que Jesus nos deu, que devemos perdoar não 7 vezes a ofensa, mas 70 vezes 7. E aí, Emmanuel vai nos dar um racional de 17 itens. O primeiro item que nós devemos ter compreensão, compreender, e ter tolerância com aqueles que não compreendem que existe a vida além da morte. O subtítulo é compreensão e tolerância. Então, temos que ser tolerantes com aqueles que acham que é só carne, não tem nada, aqui é só matéria. Esse aqui do Kleber é só matéria. O segundo ponto é entendermos para que nós possamos ter compreensão e tolerância, que nós possamos perdoar as ofensas, é a parte de causas e efeitos. Se existe uma ofensa de alguém contra mim, qual foi a causa que eu proporcionei a este irmão para que ele me ofendesse? Eu acho que não fiz nada demais. Depende do ângulo, a visão e evolução espiritual de cada um. Terceiro ponto, e aí já não dá mais para evoluir, mas o terceiro ponto é aceitação ou não da reencarnação. Nós temos que ser tolerantes com aqueles que não aceitam a reencarnação. Porque se não formos tolerantes com aqueles que não aceitam a reencarnação, nós estaríamos, com devido respeito, caminhando para outros segmentos religiosos. Acredita que o espírito, quando há morte, o espírito fica 1000 anos esperando qualquer coisa. O outro fica lá separando no céu, no inferno. Nós temos que ser tolerantes. Nós temos que compreender que hoje nós já entendemos tudo isso. Compreensão. Já compreendemos que a vida continua. Porque é muito importante que nós, espíritas, falamos bonito, e falamos que a vida continua, que não existe a morte. Ótimo, mas como é que nós estamos nos posicionando em relação àqueles que ainda não entenderam? Porque se nós compreendermos os outros, nós vamos procurar melhor o nosso raciocínio. Você veja uma coisa. Jesus Gonçalves escreveu um livro, mandava até a psicografia do Chico. Teve 5 reencarnações para compensar os equívocos que ele fez. Ele, como alarico, ele destruiu. E Jesus, os amigos espirituais, sempre tiveram a compreensão do estágio que ele estava. E tiveram tolerância com ele, dando a oportunidade de várias reencarnações. Na 5ª, ele mais uma vez com a raceníase, ele é despertado. Então, para não dar continuidade, são 17 temas, tópicos, nós temos que ter compreensão, em primeiro lugar, com nossos equívocos, e procurar reformular.
tolerância com o companheiro de lado, para que a gente possa ter uma evolução melhor e compreender tudo isso aí. Porque, senão, nós não saímos dos belos discursos e não entramos no fundamental, que é a prática do amor, a prática da caridade, a prática do perdão. Só vamos perdoar se tivermos compreensão do erro que o companheiro fez comigo, tivermos tolerância, e aí nós podemos perdoar, podemos reformular. E, para terminar, aquela famosa expressão, o fundo ensinamento também. Atira a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. E aí, se nós estivermos sem pecado, nós vamos ter mais tolerância e mais compreensão. É o que eu queria me basear inicialmente, que esse estudo é maravilhoso nesses 3 primeiros itens. Obrigado, hein? Obrigado, Pedro. Arthur, você quer falar alguma coisa? Não, hoje não falo mais, não. Deixa você. Nós resolvemos fazer isso, dividir o estudo diante da beleza desse capítulo, e não só desse, todos os outros. A cada capítulo esse livro é maravilhoso, mas diante desses tópicos todos nós resolvemos dividir. Então, no próximo sábado, o Arthur vai continuar e eu vou, para quem faz os estudos, eu vou fazer uma programação amanhã para a gente passar para trás, tá bom? Para diante, cada estudo. Então, é isso, meus irmãos. Então, vamos fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso estudo. Graças te damos, Mestre amado, por tudo que pudemos refletir nesta noite, durante esse estudo. E que possamos, Mestre, como disse o nosso irmão, aprender realmente o perdão, a tolerar os nossos irmãos em maiores dificuldades que nós, a compreendermos a continuidade da vida, no sentido de que tudo continua, e percebermos, Mestre amado, o quanto é importante o nosso sentimento, a nossa mente, sempre voltadas para o trabalho no bem, para o perdão, para a tolerância, para a solidariedade e a fraternidade, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, envolve a cada um de nós que aqui estamos, no sentido de que possamos realmente absorver todos esses ensinamentos. E a tua paz, Senhor, se faça no coração de cada um, fica com cada um de nós, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.